continuar um pouco esse tema, André, mas vamos adiantar um passo e vamos falar um pouco sobre a fé. Vamos trocar algumas ideias com vocês, com o mesmo sistema, que vocês participem à vontade para perguntar, para comentar, para discordar. Tá certo? O Rodrigo é quem deveria estar aqui hoje, mas ele teve um imprevisto, uma viagem ao trabalho, e eu estou aqui substituindo. E como nós terminamos o estudo a respeito dos casos de cura, eu achei que seria oportuno falar um pouco sobre a fé, que apareceu bastante, né, nos casos de cura. E a fé é uma virtude que tem sido bastante criticada no meio científico por causa da falta de base, a falta de conhecimento, né? Porque a fé, segundo algumas pessoas, é um tiro no escuro. Você não sabe, então você vai acreditar como? Em quê? E em parte essa crítica também ela se deve ao fato de, na Idade Média, a Igreja ter abusado, né, de alguns fundamentos, de alguns princípios, para exercer o domínio sobre a população. Então incentivava-se muito a fé numa vida melhor, mas não agia de acordo com isso, não era coerente. Isso fez com que a população, e especialmente alguns cientistas, e alguns ficaram muito famosos, a exemplo do Galileu, do Giordano Bruno, né, que se revoltaram, né, Copérnico, se revoltaram contra esse domínio e essa tentativa de impor a verdade sem ter fundamento, né, porque era verdade e estava imposto. Por isso hoje uma grande parte do cristianismo ainda lida com a reencarnação como se fosse uma questão não definida, que é uma questão de fé, e que um concílio da igreja aí pelo século IV, se não me engano, decidiu que não existia reencarnação. Isso vem se mantendo, apesar de que as evidências em favor da reencarnação e estudos relativamente científicos já sustentam que esse tema é, no mínimo, polêmico. Tá certo? Mas uma coisa que me chamou muita atenção no estudo dos casos de cura que nós trouxemos aqui e discutimos com vocês é a valorização da fé por Jesus Cristo. Não é a pessoa que diz, eu tenho fé que vou me curar, conforme a gente ouve com uma certa frequência, quando a pessoa está com uma doença grave, uma doença considerada sem tratamento, e essa pessoa se apega muito à ideia de que ela vai se curar, porque Deus vai curá-la, Jesus Cristo vai me curar. Então a pessoa demonstra muitas vezes, depois de um longo tempo de incúria, ela começa a se agarrar a um pouco de fé, ou pelo menos de discurso. Ela tem uma fala que tem sinal, tem uma demonstração de fé. Mas a virtude de fé é importantíssima. Eu gostaria de aproveitar já com as reflexões que o André colocou, para fazer uma distinção do que eu entendo entre fé e o conhecimento, vamos dizer assim, mais o conhecimento científico. Porque vejam bem, quando Kardec diz que se a ciência mostrar que o espiritismo está incorreto, que o espiritismo vai se modificar para acompanhar a fé, para acompanhar a ciência. Ficou claro? Ou seja, você tem
proposta, conforme o Kardec mesmo definiu, que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas, mas que se for provado que ela está em erro pela ciência, o Espiritismo vai se modificar para acompanhar o progresso científico. Eu entendo que essa afirmativa, ela é um tanto polêmica, na minha opinião, por causa da diferença. Eu comparo o conhecimento científico àquele conhecimento que vocês sabem que aumenta por conta-gotas. Certo? Eu tenho um recipiente, e o que é o conhecimento científico? Ele vai aumentando milímetro a milímetro, né? Passo a passo. Como é que é o conhecimento que nós chamamos de religioso ou que está relacionado com a fé? É um conhecimento que parece uma cascata. É um jogo. Pode ser único, pode não ser contínuo, né? Mas ele vem com uma imensidão, ainda que seja a imensidão de um relâmpago, de uma revelação. Certo? Mas essa revelação, ela vai se provar verdadeira à medida em que ela for sendo aplicada, né? Que ela for aplicada em muitas circunstâncias, em muitos fatos, em muitos enigmas, e ela se mostrar útil para a compreensão daqueles quadros que até então eram obscuros e deixavam, digamos assim, no terreno do mistério. Tá certo? É um exemplo disso. Estou falando da fé, ela vem com uma intensidade. Né? Vem com intensidade. Olha, é claro que é mal compreendido, mas eu tenho me deleitado muito com a história de Adão e Eva. Adão e Eva são símbolos, eles nunca existiram. O Jardim de Éden não existiu aqui na face da Terra. Mas aquela relação de Adão e Eva, eu até já discuti aqui, já trouxe uma vez para o nosso estudo, a Eva, ela procede da costela. Então, a costela, né, o arco costal, que é a ancestral da Eva. Então, os dois surgiram ao mesmo tempo. O homem não surgiu primeiro e da costela, a costela já estava nele. Entendeu? Isso, assim, é uma revelação. Por quê? Porque de tempos em tempos, o nosso desenvolvimento nos leva a uma compreensão melhor. Entendeu? É a mesma coisa do Evangelho. Como se você estivesse aberto para também entender aquilo, né? Sim. O Evangelho, ele tem muitos aspectos que, à medida em que os séculos avançam, é que nós conseguimos extrair um pouco mais do conteúdo dele. Aí eu fico pensando também, dentro da minha reflexão, dessa questão da fé e da ciência, né, que você colocou. Porque como é que eu compreendo isso? A ciência, ela é muito materialista, né? Tudo que ela vai tentar provar, entre aspas, baseado nas ferramentas que não consideram outras dimensões. Então, eu penso que a fé também está muito ligada com o conhecimento que a gente já vem trazendo. A gente sabe que as coisas estão além aqui da dimensão da. A gente tem isso no nosso subconsciente, né? Na nossa memória, que a gente fala que vai além dessa genética aqui. Os outros corpos nossos já trazem um pouco essa compreensão, então a gente vai além. Então eu fico pensando, essa fala do Kardec, que você comentou, tentando entender, porque a ciência, ela é reducionista. Ela não considera os métodos que ela utiliza, ela não considera
considera a vida, né, do espírito, não considera antes do nascimento e depois da morte. Isso em todos os outros científicos. Eu acho que ela está colocando tem a ver com o que o André falou da questão da obesidade, né? Que a gente, que a pessoa tem, já vai o DNA dela ali. Como tem pessoas que elas têm uma fé, mas uma fé, assim, isso aí tá no DNA dela. Eu não tenho essa facilidade que alguns que eu vejo têm. Uma fé ferrenha, forte, inabalável. Só Fala. em relação ao que a Juliana falou, depois de Kardec, está fresco na minha cabeça por causa do estudo, Einstein, dentro das frases, porque Einstein é o cientista, né? Moderno, assim, alguém pensa em gênio, cientista, Einstein. Mas ele foi do outro lado também, ele se abriu para o outro lado. Pois é, isso que eu vou dizer. Ele é um representante da ciência que pensa diferente dessa forma, que vê a ciência da forma divina. E ele diz uma frase que é mais ou menos assim, que a ciência sem a religiosidade ou a espiritualidade não tem como existir, assim como a espiritualidade sem a ciência. A dita ciência pura, né? Então, acho que essa concepção dessa materialidade tão ferrenha, a física quântica quebrou com isso. Eu acho que hoje, assim, hoje não, já tem algum tempo, que muitos fenômenos que envolvem aspectos espirituais, aspectos transcendentes, estão sendo examinados do ponto de vista científico, né? Por exemplo, a influência da oração com os enfermos, né, para os enfermos, a prática da meditação, qual que é, né, passe, etc. Então, assim, agora, a questão é que o modelo científico, ele é reducionista por natureza, né? Você controlar, o que a gente chama de controle no ponto de vista científico, faz com que você só pode analisar determinado fenômeno, determinado fato, desde que você congele os fatores intervenientes. Entendeu? Então isso significa, você só pode analisar o taco aqui desse chão de acordo com certas características, né? Que esse taco é de madeira, ele é retangular e etc. Você não pode generalizar os seus achados para os outros tacos arredondados, por exemplo, ou tem uma outra forma qualquer, entendeu? É essa limitação que faz com que o método científico ande a conta-gotas, né? Ele não, vocês pegam, por exemplo, um dos papas da metodologia científica agora no século passado, século XX, e mais especificamente na segunda metade, que é o Popper, né? Que é muito reconhecido. Na verdade, a gente pode entender que o principal argumento dele era ficar ainda mais ortodoxo nesse método, ou seja, que a generalização do achado, ou o que a gente chama de indução, é completamente impossível de ser feita. Porque você nunca vai ter o controle de todos os fatores intervenientes, né? Como? Você nunca vai ter o controle de todos os fatores intervenientes. Não, os intervenientes você pode até ter, mas aquele achado que você, né, você faz, como é que é um exemplo que eles dão muito, todos os gansos são pretos, né? Você não vai poder checar. Generalização. Você não vai poder checar, porque você não. Como é que você vai dizer que você teve. Porque quando a gente Não. extrapola, você. Isso. Quando você, a gente vê, eu vejo muito isso, né? Você não pode extrapolar, porque quando você extrapola, você acaba.
sei bem como dizer. Virou a teoria, que a teoria não quer dizer que está provado. Exatamente. É só uma probabilidade. E o que eu identifiquei para mim, por exemplo, no meu caso, em um animal, eu não posso extrapolar para o outro, porque são animais diferentes. O que eu identifico em mim, eu não posso extrapolar para o Gilberto, para a Simone ou para o Júlio, porque somos indivíduos diferentes e mesmo que dentro de um mesmo ambiente, nós temos formações diferentes ou condições diferentes. Então, você não pode, você simplesmente não consegue. Agora, o que acontece? Muitas dessas afirmativas semelhantes à do Kardec, em relação ao espiritismo se modificar para acompanhar o progresso da ciência, elas foram feitas numa época em que a cultura estava extasiada com a ciência. Né? Hoje, se você pega um livro de filosofia da ciência, ou até mesmo de metodologia científica, e você vai analisar, estudar, você vê todas as críticas que são feitas ao que eles chamam de mitificação da ciência. Ou seja, a gente transformou a ciência num mito. Hoje a ciência virou religião. Virou religião. Eu falo isso muito, que na universidade nós temos as pessoas que são devotas de um santo filósofo, de um santo cientista, e assim sucessivamente. Entendeu? Por quê? Mas o que mais importante ainda é que a ciência ela tem as suas limitações hoje muito mais vistas, muito mais reconhecidas, muito mais admitidas, né? Tanto que o método qualitativo é uma tentativa de vencer essa rigidez e esse reducionismo da ciência. Bom, por que nos interessa falar isso? Porque a gente estuda os casos de cura do Evangelho do ponto de vista científico. Nós fizemos aqui, foi uma análise que é fruto da nossa formação racional. O que impera em nós ainda é uma capacidade, né, uma tendência a fazer as análises do ponto de vista racional. E o Evangelho, ele tem uma outra abordagem, um outro enfoque, é a valorização da fé. Tá certo? Isso é que nós vamos tentar analisar um pouquinho, né? Que a fé é confiança absoluta em alguém, em algo, é dar crédito. E confiança, por sua vez, é crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Força interior, firmeza, segurança, esperança e otimismo. Eu até lembrei da questão que o o Eduardo colocou, da diferença entre crença e fé. E hoje eu acho que eu posso responder um pouquinho melhor, dizendo que ambas podem significar a mesma coisa. Depende da intensidade com que a pessoa vivencia, né? Ela pode dizer, olha, eu tenho uma crença, ou seja, eu tenho uma convicção muito profunda de que isso é importante, de que isso é válido, de que isso acontece. Ele está dizendo de fé, que é uma confiança que algo não falhará. Entendeu? Você pode usar tanto a palavra crença quanto fé. As duas se aplicam. Agora depende de você dizer o que fé significa para você, o que crença significa para você. Eu não acho que são sinônimos, não. Hein? Eu não acho que sejam sinônimos, não. Olha, eu tenho que lamentavelmente discordar de você, porque eu estou baseando no All Wise. Tá? Cadê? Eu não coloquei aqui, mas cadê? Não, Aqui? onde está confiando? É raciocinada? Não. Volta um. Confiança. Aqui é confiança. Desculpa. Confiança. Mas eu olhei a palavra crença também. Eu achei que estava muito pesado para fazer mais dicionário. Mas eu estou dizendo que está lá escrito. Você pode conferir. Pelo menos no All Wise, ele diz que crença também significa fé. É sinônimo também. Ver qual que é o entendimento.
Agora, eu estou dizendo assim, que para O você... entendimento é que fé é uma crença sem conhecimento, enquanto ciência é uma crença com conhecimento. Essa é... Sem Eu acredito da seguinte maneira: o indivíduo anda pela vida com duas pernas. Uma é a ciência, outra é a fé. Ora ele anda com uma, ora ele anda com outra. A fé é a crença, sempre andando em cima da crença. A fé é a crença sem o conhecimento, ou seja, você acredita em alguma coisa sem informação. E a ciência, você acredita em alguma coisa a partir de alguns dados, a partir de algumas informações. Então, hora você anda com uma, hora você anda com outra, hora você anda com uma, hora você anda com outra. Mas nesse momento eu não estou distinguindo mais crença de conhecimento, eu estou falando da fé, que as duas podem ser utilizadas. Então eu concordo com você nessa sua explicação, entendeu? Que crença e fé podem... Elas não são sinônimos do senso stricto, Não. estritamente falando. Elas podem ter, digamos assim, acepções diferentes, né? A crença, você pode fazer uma crença, eu acredito, sim. Mas ela pode também ser utilizada como sinônimo de fé. Por favor, confira no dicionário Wise, você vai ver. Não, pode. Tá? Quando ele fala de crença, ele fala também desse, digamos assim, dessa diferença de intensidade. Você pode usar a palavra crença se referindo a uma suposição, ou pode usar como sendo uma fé arraigada. A palavra permite isso, entendeu? O uso, né? Agora, na prática, na vivência, o que tem acontecido é uma distinção, né? Mas na literatura, digamos assim, eu acho que permite essa alternância, você recorrer ao termo, mesmo quando você se refere à fé. Mas isso são palavras, né? O que importa é a explicação que você deu. Aí sim fica bem claro que a fé ou a crença, a fé que você usou, ela está num antagonismo com a razão, tá certo? E esse antagonismo é que vai nos levar a está aqui a crença, tanto fé como considerar algo certo ou verdadeiro por força de hábito das impressões sensíveis. Estava aqui, desculpa gente, eu não vi. Isso aqui é do Wise, tá? É do dicionário. Tá certo? Tanto fé como considerar algo certo ou verdadeiro por força de hábito ou impressões sensíveis. Mas o que interessa é algumas afirmativas de Jesus que eu gostaria de colocar para vocês, para nós analisarmos e ver se elas nos enchem alguns vazios e algumas carências que nós temos em relação a esse tema. Tá certo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Observem que a primeira parte, credes em Deus, é presente do indicativo. É uma afirmação. Certo? Credes. Vocês creem em Deus. Aqui, crede já é imperativo. Crê tu, crede vós. Tá certo? Então, no começo lá daquela conversa sobre o Consolador, ele usa essa expressão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Podemos dar um pouco mais de entonação. Acreditar em mim significa você acreditar no Cristo como uma figura iluminada e acreditar em si mesmo que você tem um eu divino, ou eu superior, ou Cristo interno, tem várias terminologias, né? Para dizer que se nós acreditamos em Deus, um Deus, podemos dizer assim, que a gente olha muito pelo lado da criação, né? Um ser divino capaz de criar um universo com tanto equilíbrio e perfeição, e continuar sendo Ele mesmo um ente à parte dessa criação. Isso
parece que a maioria das pessoas é capaz de entender. Parece que deu um tilt aqui. É? Então, ele está nos convocando a acreditar também nessa presença de Deus interna. Está bem? Esse é um primeiro tópico para a gente ir amadurecendo. E Jesus, olhando para ele, bom, primeiramente, tratamento espiritual, 2 pontos, 2 sentidos. Eu me lembro que na minha penúltima participação, eu terminei comentando com vocês a respeito de que nós temos o poder de transformar mesmo uma intervenção no nível orgânico ou energético num procedimento de valor espiritual, porque muda as nossas concepções, mudam os nossos sentimentos. Vocês estão lembrados disso? Recordaram? Ninguém responde. Que bom que vocês estão. Eu lembro, sim. Eu senti que vocês estão comigo aqui, vocês voltaram. Vocês saíram de repente, mas aterrizaram. Tá? Então, eu falei desse caminho, dessa possibilidade, mas eu me esqueci de falar o inverso. Que nós temos também aquelas situações e aqueles casos bem exemplares que tiveram acesso a um tratamento espiritual, ou seja, espiritual no sentido de trabalhar as nossas percepções, os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos sentimentos, e eles não se aproveitaram disso. Esse caso aqui, que vai se referir aquele rapaz que tinha chamado mancebo de qualidade, ele teve um contato extraordinário com Jesus. Deus conversa com ele a respeito dos mandamentos da lei, ele fala que cumpria os mandamentos desde a sua mocidade, né? E então, como ele queria dar a vida eterna, quando ele fala que seguia os mandamentos desde a mocidade, Jesus, o evangelista Marcos, diz, Jesus olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. E ele saiu pesaroso, porque ele tinha muitas riquezas. Então vejam bem, a procedência de um ensinamento, o contato com um guru, com um mestre, não garante um aproveitamento da oportunidade. A certo? propriedade terapêutica daquilo ali é você que vai. Você quem vai dar. Tem outra passagem muito interessante, que lá no meio de uma conversa, de um discurso, uma mulher fala assim para Jesus, bem-aventurados os peitos em que mamaste, o ventre que te gerou e os peitos em que mamaste. Ele fala assim, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, a origem, a procedência não interessa. O que conta é o que você faz com essa experiência. O que você faz com esse recurso? Você põe na vida de uma forma adequada, de uma forma produtiva, você multiplica os bens, hein? Menos tempo, você se empenha para que, né? Por isso que, digamos, o nosso poder é muito grande, né? Nós transformamos chumbo em ouro e também não aproveitamos o ouro, tá certo? Toma a sua cruz e siga-me. Cruz
pode ser entendida como paixão e morte de Jesus e simbolicamente redenção dos cristãos por meio da paixão. Eu estou juntando material para a gente daqui a pouco fazer o sabão, tá? Redenção. Redenção é resgatar, libertar, salvar. Depois dessa redenção, se é que nós aceitamos aquele ensinamento como redentor, ou seja, nós fazemos a nossa própria salvação, não é? Porque esse discurso que Jesus Cristo nos salvou, ele é completamente defasado e ao mesmo tempo ele distorce. Como é que pode você ser salvado se ele fala para você tomar a sua cruz e seguir? Como é que alguém pode dizer que Jesus Cristo já nos salvou? Se ele mesmo disse para um rapaz virtuoso tomar a cruz e seguir. São essas incongruências que o cristianismo fez ao longo do tempo, que hoje nos coloca nessa posição complicada de você dizer que é cristão, isso ser assim uma coisa também considerada fora de moda, fora de época, já foi o tempo, né? Agora as coisas são científicas, né? Você está seguindo fileiras muito ultrapassadas, certo? Mas na verdade, se você for estudar o Evangelho, você vai ver que o cristianismo distorceu e deturpou uma porção de coisas. Então, tomar a cruz, simbolicamente, a redenção por meio da paixão. Tá bem, se for da paixão de cada um, se cada um pegar a cruz e carregar no seu próprio processo, né? Aí a coisa começa a fazer sentido. E depois que você carregar a cruz e que você se redimir, o que você vai ser? Vai ser anjo? Isso. Depois da redenção você é eu. Você volta à sua originalidade. Você reconquista o seu eu divino. Que tinha perdido, afastado. Exatamente. Tá? Um dos caminhos que mais se busca para esse estado de redenção, de paz, são as drogas. As drogas proporcionam, em muitos casos, uma sensação de força, de poder, de capacidade, como é o caso da cocaína, e outras vezes proporcionam sensações muito agradáveis, muito prazerosas, não é? Como é o caso do ópio, da maconha. Todos eles têm os seus efeitos colaterais, né? No caso da maconha, que é uma droga de uso comum, de uma maneira universal, e aqui no Brasil também, ela tem como característica a relação com a impotência sexual. E analisando esse traço da maconha com esse sintoma, é possível a gente fazer uma correlação. Ou seja, a maconha, ela proporciona uma sensação de bem-estar e de alegria, né? Ou seja, de um humor exaltado, como se os seus problemas tivessem desaparecido. Saiu tudo pelo ladrão e você ficou só por conta de achar graça, de rir, de se divertir, como se todas as preocupações, né, tivessem sido eliminadas. Só que é uma sensação transitória, mas para algumas pessoas ela é muito necessária,
ela se torna cada vez mais necessária até que surge a dependência. Ou seja, eu não aguento mais ficar no mundo assim como eu estou. Eu preciso de um up, né? Eu preciso de alguma coisa que me tire desse mundo. Eu quero uma coisa mais light, eu quero um mundo mais alegre, mais divertido. Pois não, vai. No caso da maconha com impotência, e tendo causa e efeito de uma maneira que você costuma abordar muito a doença, nesse caso, por exemplo, a maconha, ela gera a impotência ou num estado de doença do perispírito, da qual ele se sinta impotente já, ele recorra à maconha como uma bengala, por exemplo. Ele está recorrendo à maconha como uma bengala quando ele não dá conta de lidar com os problemas do cotidiano de uma forma descontraída, de uma forma, digamos assim, otimista, bem-humorada. Então ele recorre à maconha. Só que a maconha leva ele a um estado fictício, né? Quem recorre muito a essa bengala, durante algum tempo, ele aumenta muito a possibilidade de ter a impotência, porque o que ele fez na vida foi ser impotente para enfrentar os problemas. Já estava. Ele já estava impotente. A maconha só veio para fortalecer isso. A maconha era o recurso utilizado para ficar bem, ficar alegre, ficar numa boa. Ou seja, você usa um recurso para ficar bem na vida sem sofrer, sem elaborar uma maneira que isso seja autêntico, uma maneira falsa e é passageira. Você precisa de novo, mais tarde você precisa de novo, amanhã mais 2 ou 3 vezes, entendeu? Você está vivendo um bom humor artificial, às custas da sua impotência de viver razoavelmente bem, de sofrer às vezes os problemas que fazem parte da vida. Entendeu? Muito bom. Então, quando você resgata o seu eu depois da redenção, você passou por essas lutas, você esquivou-se do uso de drogas, né? Dos mais diferentes tipos, não, digamos assim, não se esquivou com a maconha e nem mergulhou nelas como o álcool, né? Você foi, digamos, amadurecendo o seu espírito e vive agora em paz. É importante diferenciar paz de estagnação. Paz é um processo vivo que você tem que manter. É igual ao nosso organismo. Ele está relativamente em paz, mas você precisa de abastecer com alimentos, com oxigênio, com água, constantemente, para que os processos, as trocas aconteçam e você faça as eliminações necessárias, especialmente pelo suor, pela urina e pelas fezes. Então, é uma paz trabalhosa, né? A estagnação não. A estagnação é a tranquilidade, digamos, de um lago em que não tem nada, não tem movimento, é uma água parada. E é claro que ela não tem vitalidade. Tá certo? Há uma diferença grande de um processo de vida com um processo que está em morte relativa. Ficou claro? Por isso que a paz está ligada à consciência, a estagnação se dá quase morte, uma alienação. Eu aproveito a sua colocação porque a gente está na fase, eu vou adiantar,
Porque a gente está numa fase de supervalorização da razão, da consciência. Entendeu? E o eu é muito mais do que a consciência. O eu inclui todas as nossas possibilidades existenciais. Entendeu? Assim, pelo menos mais duas importantíssimas além da consciência, que é a sexualidade, a afetividade e a vitalidade também. Entendeu? Mas nós estamos numa época, desde o aparecimento da ciência, culminando com a psicanálise, que a gente acha que a consciência é como se fosse tudo. Não é. A consciência é importantíssima. É tão importante quanto o afeto, quanto a sexualidade, quanto a vitalidade. Entendeu? Mas o nosso reducionismo levou a essa supervalorização da ciência, da consciência, da razão, enfim. Porque a razão é muito mais abrangente, né? O raciocínio, ele se aplica tanto ao conceito de consciência quanto de ciência. Consciência. Tá certo? A fé raciocinada, eu coloco sobre interrogação porque eu entendo que elas formam uma unidade dialética. Quando você tem razão, você está apoiando no conhecimento. Quando você está na fé, você deixou o conhecimento e se lançou. Aquilo que eu comentei a semana passada. Fé é você levar o pé e depois Deus coloca o chão. É você acreditar muito numa coisa, ainda que você não tenha evidências suficientes para afirmar. É uma coisa que você vivencia, cada um vivencia ao seu modo na sua trajetória de vida. Muito íntimo. Por isso que lá no livro Há 2000 anos, há 2000 anos, Chico Xavier, alguém aqui se lembra? Sim. O senador, na época, queria muito a cura da sua filha e tem um encontro espiritual com Jesus Cristo. Ele chega em casa e a esposa vem toda feliz dizendo que a menininha tinha melhorado muito. Que ela acreditava que tinha sido por causa de Jesus Cristo. Ele fala assim, de jeito nenhum. Como é que pode? Ou seja, a gente transforma as experiências da vida da gente num contato com Deus ou numa negação desse contato. Muitas pessoas têm experiências valiosíssimas do ponto de vista espiritual, chamamentos, sinais muito ostensivos da intervenção divina, elas dão as costas. Viram e seguem a sua vida como se aquilo fosse banal ou tentam desqualificar aquela experiência para que elas continuem como elas estão e acham que não vão prestar contas a ninguém disso que elas estão fazendo. Então, eu estou lembrando também que tem o oposto, né? Por exemplo, lembrei até de alguns casos que você, na sua pesquisa, paciente com câncer, que tem aqueles pacientes que tem uma fé, né? Você, na entrevista, mostrou isso, tem uma fé que ele vai ser curado, ele já está no final da vida dele. Como que é isso? Entendeu? Juranda, a gente tem que lembrar o seguinte, que a fé é uma virtude, mas ela não é a mais importante em todas as situações, entendeu? E que muitas vezes a doença é um processo de causa e efeito, conforme o André falou, tá? Em que está na fase de uma colheita, né? Deus ajudou muito, eu ficava com muita vontade de dizer para as pessoas, mas Deus te ajudou quando te deu saúde, te deu as oportunidades para você resolver os problemas, te deu chance para você perdoar, para você reencontrar motivação com o seu trabalho, alegria de viver. Você não aproveitou nada
Ou, pelo menos, em alguma coisa importante, você deixou de aproveitar e aquilo foi se transformando num buraco no seu coração, né? Num vazio na sua existência, e agora você quer que Deus resolva de uma forma mágica, milagrosa, vai lá e, não, você está curado, né? Você só faz isso em coisas banais. Você pode até magnetizar uma plateia que já está previamente predisposta a se beneficiar, é curar de uma dor aqui, de um problema mais ou menos banal. Mas esses processos que derivam da vida ao longo do tempo, sabe, de escolhas profundas, né, elas só saem rapidamente de uma hora para outra se elas também forem fruto de um processo que vai lá nessa intimidade. Tem que ser de dentro para fora. Tem que ser, senão não tem jeito. Mas às vezes o próprio processo da doença, ele faz esse processo, né? E quando a pessoa fala assim, a fé vai me curar ou vai me salvar, a gente não pode circunscrever o sentido da fé à degeneração ou à recuperação do corpo físico. Porque muitas vezes naquele processo da doença, principalmente com doenças longas, em que a pessoa faz uma transformação interna, ela desencarna, deixa um corpo moribundo, né, assim, em terrível estado, mas ela ressurge no plano espiritual renovada. Sim. Quer dizer, a fé a curou, mas no sentido de que a pessoa se curou. Sim. E já veio para o plano espiritual renovada. Se ela tiver otimismo, né? Se ela tiver... Não precisa ser há muito tempo, os processos podem ser rápidos, mas enquanto o pensamento da pessoa estiver voltado para a sua doença orgânica, ele não associar que ele tem que mudar a si mesmo, como a maioria, infelizmente, permanece, o resultado é pífio. Daí a frase de Jesus, né? A tua fé, é a tua fé, não é a minha fé. E às vezes, sim, ele valoriza, como ele fez com a mulher egoísta, a cura de um problema orgânico. É possível, entendeu? Mas, se a pessoa não fizer essa mudança mais global, a grande chance é que essa doença vai reaparecer no mesmo lugar ou num outro. Certo? Mas é claro que qualquer experiência de fé, ainda que seja reducionista, ela tem o seu valor, embora não vá proporcionar grandes mudanças. Entendeu? Tá certo? Então, nós voltamos aqui, né, a fé raciocinada como sendo uma coisa assim, que fica no meio termo, mas eu acho que nós, eu estou mais convicto, especialmente a partir da minha experiência com a pesquisa sobre pacientes com câncer, para analisar a história de vida e o prognóstico, que a fé é um recurso que tem sido pouco utilizado. E quando é utilizado, digamos, muitas vezes voltado para o quadro físico, para o sucesso nesse mundo. Né? Acredita que vai dar certo. Se você acreditar com força, né? Então, Jesus fala assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando nascer esse homem, fruto daquela cultura, fruto desse processo todo de evolução, ele vai encontrar fé? Não. Não podemos responder para ele. Atualmente não. Porque a fé, ela
pressupõe uma confiança grande e uma entrega. Nós hoje estamos sob o império da razão. Não é? Queremos ter o conhecimento, saber como é que a coisa funciona. Né? E achamos que Deus é tão miserável como o método científico, que vai assim, devagarzinho, por detalhes. Não, Deus é abundante. Nós podemos recorrer e devemos recorrer a Ele em nossa busca